Glória a Deus. Eu queria dar hoje continuidade, eu acho que mais uma vez, vou falar sobre a autoridade que há no nome de Cristo Jesus. E nós já temos falado várias coisas nesse processo, a partir do texto de 1 Coríntios 1:9. Vamos ler esse texto juntos, 1 Coríntios 1:9, no 3, 1, no 2, no 3. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel? 100% fiel na sua vida. Nunca abandona a sua vida. Sempre está aí com a sua vida. Esses dias dei o nome para o dia fidelidade. Deus é um Deus fiel. Aquele dia passei um perrengue, mas Deus é fiel. Eu experimentei o sustento da fidelidade dele, superando um desafio que eu tive naquele dia. E Ele é fiel para quê? Ele é fiel para nos chamar à comunhão, a participar, a usufruir, a participar de tudo que Ele tem. E da riqueza que Ele tem, ela é sua, porque você se tornou um filho, uma filha de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então nós falamos um pouquinho sobre a batalha espiritual que foi deflagrada a partir do Novo Testamento. E essa batalha espiritual foi uma batalha de autoridade. O inimigo que tinha atacado e tinha buscado alcançar a autoridade sobre Adão e Eva, para dominar toda a criação, ele que ficou de olho na autoridade que se tinha entregue na mão de Adão e Eva. Ele usurpou, ele enganou a Eva e roubou de Adão e Eva a autoridade que tinham sobre a face da terra. E nós falamos que o inimigo só tem a autoridade que se dá a ele. E o Senhor Jesus vem, tira dele o título de príncipe desse mundo, e ele hoje é o Rei dos Reis, o Senhor sobre a face da terra, e ao nome dele pertence a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. Ele tem autoridade sobre todas as coisas e o entregou à igreja. A autoridade do Senhor Jesus foi entregue a você e a mim, a nós como igreja. Amém? Agora o inimigo tenta fazer o quê? Roubar a sua autoridade. Ele fica, às vezes, te confrontando, dizendo assim: você está pensando que é o quê? Você está querendo o quê? Você acha que tem autoridade? Ele fica blefando. Eu não sou jogador de truque, nem gosto disso, mas eu sei que é um jogo de blefe, de mentira, de querer enganar o outro. E instiga. E por isso que parece que muita gente gosta de truque, porque instiga a enganar o outro. E o inimigo trabalha assim, jogando blefe, querendo derrubar o seu entendimento, a sua convicção em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, nós lemos esse texto de Mateus 28:18, onde ele simplesmente diz assim, quando se aproximou dos discípulos, ele diz: foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, nós podemos fazer discípulos, portanto, nós podemos ir sobre a face da terra e fazer príncipes por todo lugar, e levantar cada pessoa, como diz o salmista: Ele me tirou do monturo, da miséria, da pobreza, da opressão, e Ele me fez assentar junto com os seus príncipes. Hoje você está sentado ao lado de príncipes, daqueles que foram resgatados em Cristo Jesus. Hoje você faz parte da nobreza do reino de Deus. Hoje Deus te estabeleceu como alguém de destaque, que tem a autoridade do nome de Cristo Jesus estabelecida sobre a sua vida. E você pode experimentar o favor dele no seu caminhar. Nós falamos um pouquinho sobre que Deus, ele é soberano. E ele decidiu em sua soberania colocar uma limitação para ele mesmo sobre a face da terra. Porque ele entregou, os céus são do Senhor, diz o salmista, e a terra ele entregou aos filhos dos homens. A terra ele entregou a você e a mim, a nossa responsabilidade. E se Deus vai fazer alguma coisa na face da terra, por meio dos seus filhos, por meio dos seus profetas, por meio daqueles que ele chamou e separou sobre a face da terra para fazer diferença. Então, você e eu, nós temos responsabilidade e nós temos a autoridade, com a autoridade vem a responsabilidade de manifestar o reino de Deus por onde nós andamos. E nós falamos também que nós somos filhos e temos a autoridade de filho. E como autoridade de filho, hoje nós podemos falar em nome do Pai.
Você recebeu, não estava lendo hoje, quando Jesus diz, em meu nome vocês podem pedir o que quiser, e o meu Pai vai dar para vocês. Ele deu um cheque em branco para você. Quando você e eu entendermos a autoridade que há no nome de Jesus, e o que Ele delega para nós, na liberdade de se achegar a Deus Pai, no nome dEle, nós podemos preencher o cheque. E Ele diz como quiser. Impressionante. Eu oro que Deus nos dê uma revelação nessa área, mas isso vamos conversar mais à frente. Hoje, a palavra da salvação, ela está na sua boca. Nós muitas vezes já dissemos aqui, na sua boca há um milagre. Você pode dizer assim, na minha boca há um milagre? Na minha boca há um milagre da salvação. Pode falar com convicção. Na minha boca há um milagre da salvação. Na língua está o poder da vida e da morte. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Diz lá em Provérbios. Na sua boca há uma autoridade sobrenatural. E a sua palavra, ela tem um peso extra. Ela tem, porque você é filho, você é filha de Deus. E a palavra de salvação está na sua boca. É minha oração hoje que isso caia como uma revelação, como uma experiência de, entendi. Na sua boca há um milagre, e o milagre da salvação está na sua boca. Você pode orar pela salvação de uma pessoa, mas se não falar, ela não vai ser salva. A oração, ela precisa de alguém que vá e fale. E hoje o Espírito Santo vai tratar esse assunto. Nós temos uma autoridade para proclamar o Evangelho. E para isso eu queria iniciar a conversa a partir de Marcos, o Evangelho de Marcos, os últimos versículos do Evangelho, capítulo 16. Eu gostaria de ler a partir do 15 até o final, para que a gente possa entender todo o resultado. Bem que eu gostaria só de falar sobre esse, o versículo 15. Jesus falando com seus discípulos, disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Preguem. Pregar aqui é proclamar. É chegar como hoje em dia nós não temos isso, um arauto. Um arauto, ele tinha uma encomenda do rei, e ele chegava em praça pública: ouçam todos os povos, só há salvação em Cristo Jesus. Isso é um arauto. Ele está proclamando algo que o rei determinou e ele estabeleceu. E quando nós pregamos, nós fazemos isso. Nós vemos pela palavra que o rei nos deu e nós proclamamos, nós declaramos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. Esses sinais acompanharão aos que crerem. E aqui tem um erro de português em nossas traduções. A pontuação ela foi colocada mais tarde na Bíblia. E o irmão que fez a pontuação, ele errou esses 2 pontos. Diz, o correto seria: esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. 2 pontos. Os que crerem em seu nome, o que eles vão fazer? Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Adiante. Pegarão as serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E aí os discípulos seguiram. Eles saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele nos deu a autoridade para pregar a palavra, para proclamar, para dizer às pessoas ao nosso redor: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você pode dizer isso comigo? Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida? Às vezes você não sabe o que dizer para uma pessoa. Diga só isso: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Diga isso para a pessoa do seu lado. Faz um treinamento básico aí. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E aí você conhece as leis espirituais, as 4 leis.
Normalmente a pessoa diz, mas por que tem tanto sofrimento? É justamente por causa da segunda lei, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas daí vai fazer o que com esse problema? Vai ser religioso? Não adianta ser religioso. Vai fazer boas obras? Não adianta fazer boas obras para a salvação. Como é que vão resolver esse problema? Terceira, Deus tomou uma atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele abriu a porta, abriu o caminho. E a quarta lei que fecha o entendimento. Então agora o que fazer com isso? Com essas três coisas? Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, o pecado me separa desse plano. Jesus morreu para resolver a questão do pecado lá na cruz para mim, agora eu preciso fazer o quê? Diga, eu recebo. Quando eu recebo o que Jesus fez por mim, recebo perdão, recebo amor, eu vou experimentar o que a Bíblia chama do novo nascimento. Tão simples. Nós recebemos a autoridade para falar isso. E a autoridade, ele continua com essa pregação, acompanham alguns sinais, como expelir demônios, a manifestação do Espírito Santo, a cura. Nós vamos experimentar como o próprio Deus começa a acompanhar-nos e nos apoiar nesse processo, como é descrito nesse último versículo. O Senhor mesmo os acompanhava. Eles tinham experiências da manifestação do Senhor Jesus. Por quê? Porque pregavam o Evangelho. Porque falavam da salvação. Então tudo começa em nossas vidas com o pregar do Evangelho, com o falar do amor de Deus para as pessoas. Tudo começa aí. Alguém um dia chegou para você e disse que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ou talvez a sua dor que se passou fez você buscar a Deus e experimentou o amor dele na sua vida, o perdão dele, o favor dele, a cura dele na sua vida. E quando nós olhamos para as Escrituras e a história da igreja, e você lê lá em Atos, capítulo 2, eles estavam reunidos, obedecendo ao que Jesus tinha dito, de ficar ali em Jerusalém, e de repente naquele dia aconteceu alguma coisa. Ainda não é para colocar. Quando eu disser, tá bom? Quando eu disser, tá bom? Ainda não. Senão eles ficam olhando para lá e não prestam atenção aqui. Dia de Pentecostes, eles reunidos, orando, conversando, compartilhando das histórias que eles estiveram com Jesus, e de repente veio um som do céu, encheu a casa, e aquele barulho foi tão grande que na cidade de Jerusalém houve um alvoroço, e as pessoas correram ali, vieram ver o que estava acontecendo. Uns entraram dizendo, estão bêbados, é 9 horas da manhã, já estão bêbados. E os outros dizem, não, mas o que é isso? Eles estão falando uma linguagem que é a linguagem mãe lá da minha terra, lá da Medo-Persa. E como é que eu consigo entender eles falando? E houve uma certa confusão e o pessoal acorreu ali para ver o que estava acontecendo. E quando Pedro e os 12 viram o que estava acontecendo, o que eles fizeram? Eles levantaram e começaram a pregar a palavra de Deus, diz o texto. Eles se levantaram, eles assumiram responsabilidade, eles assumiram o momento e começaram a falar, Deus ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Jesus morreu por vocês e Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Pedro começou a pregar as palavras e as pessoas disseram, Pedro, o que nós temos de fazer? O coração deles foi compungido. E ele disse para eles então, na pregação deles, se batizem nas águas e creiam no nome de Jesus. Seus pecados serão perdoados e vocês receberão a vida eterna. Se nós queremos ver o agir de Deus na nossa vida, nós precisamos nos levantar dentro da nossa repartição, no meio do ônibus, onde nós estamos, com quem nós estamos, e começar a pregar a palavra. Tomar a autoridade e a decisão, eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Outro dia eu fiz isso, compartilhei aqui, né? Peguei meu livrinho lá das 4 leis espirituais e fui falar com uma autoridade da nossa região. Decidido, eu ia falar com ele sobre as 4 leis. E ele recebeu, ele foi envolvido com aquele processo. Nós pudemos orar pela salvação, ele recebeu a Jesus como Senhor. É claro que agora ainda tem
um follow-up para fazer com ele, né? Um acompanhamento para perguntar como é que ele está. Se nós não pregarmos, não haverá salvação na nossa casa. Se não pregarmos na nossa parentela, eles não vão ser salvos. Esses dias estávamos ouvindo no retiro, né? O William dizendo, graças a Deus pela chata da Rose. Eu posso falar assim que a gente está em casa, né? A Rose ia lá, falava de Jesus para a mãe dela. Aí de novo, e a mãe às vezes se escondia. E aquela chata daquela crente, glória a Deus pela chata da crente. Ela foi lá, insistiu, a salvação chegou na casa. Né? Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Esses dias nós estávamos na vigília dos homens, daí um homem falou para o outro, eu fiquei insistindo lá, fui chato. Daí o outro disse, eu também fui chato, é bom ser chato, ficar lá. Em 2 semanas eu fiquei ouvindo bastante dos irmãos, eu tenho sido chato para a salvação, tenho insistido com a pessoa, tenho pregado para ela, insistido e instado, porque se eu não falar, ela vai se perder, ela não vai usufruir a vida em abundância, ela não vai entender que ela está perdoada, ela vai continuar debaixo de opressão das trevas. Se eu não falar, o inimigo ganha vantagem sobre a vida dela. E o que as trevas desejam? Que você não fale, que eu não fale, para que ele continue dominando a mente, o coração, as famílias, destruindo as famílias. Se nós não pregarmos, não haverá salvação, diz a palavra de Deus. Pedro, ele pregou, e o resultado, a palavra de Deus diz que quase 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Imagine, ainda bem que em Jerusalém, naquela época, tinham vários lugares de batistério, que era costume eles batizarem, e eles tiveram ali a oportunidade, de batistério já estavam prontos, para que as pessoas fossem batizadas em nome de Jesus. E a vida da igreja foi seguindo, e aí eles enfrentaram o primeiro grande desafio. Pedro e João eram umas 3 horas da tarde, eles tinham horário na casa de oração, eram as 3 horas da tarde, e eles estavam indo conversando, provavelmente falando sobre as curas que Jesus fez, sobre aqueles cegos, sobre aquele paralítico, sobre aquele coxo, sobre aquele jovem que foi ressuscitado dos mortos. Eles estavam conversando um com o outro, entretidos, e de repente um coxo fala com eles e pede dinheiro. E Pedro e João, eles olham um para o outro, dinheiro nós não temos aqui, mas o que nós temos nós te damos. E Pedro não orou. Pedro simplesmente foi e disse, levanta e anda. E pegou ele pela mão e puxou ele. Como muitas vezes numa cura precisa acontecer. Parece que esses dias uma pessoa num grupo familiar disse, eu não aguento mais essa doença. Glória a Deus pela indignação dela, porque ela foi curada naquela noite. E às vezes a gente está tão acomodado, a nossa alma, a gente está tratado e a gente não fica indignado por causa da doença. Eu não aceito isso na minha vida, não aceito, não quero mais, eu quero a minha cura. E Pedro provavelmente disse assim, ele não disse assim lá, levanta e anda. Levanta e anda. Ele provavelmente deve ter dito assim, eu acho eu. E o coxo levanta e anda e começa a pular e agradecer a Deus e dar glória a Deus. E eles entram no templo, bagunçou a reunião de oração das 3 horas da tarde e ficou aquele para lá e para cá. O que está acontecendo? Quando Pedro viu a oportunidade, o que ele fez? Levantou e pregou a palavra. E começou a falar de Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos. E no meio da fala entrou um pessoal que tinha sido mandado pelos líderes da época, e prenderam Pedro e João, acabaram com a conversa no meio. Só que o número de crentes, por intermédio dessa pregação de Pedro, de quase 3.000, se levantou para quase 5.000, diz a palavra de Deus. E Pedro e João, eles foram presos, eles foram levados ao mesmo tribunal que tinha condenado o Senhor Jesus à morte. E eles estavam lá e começaram a falar com esse pessoal. E Pedro, ele foi inspirado pelo Espírito Santo e começou a falar. E aí vamos lá para Atos 4:12, agora é hora. Atos 4:12. E disse assim, não há salvação nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Depois de consultarem, eles proibiram Pedro entre si lá, os juízes,
Eles proibiram Pedro e a igreja de pregar e falar do nome de Jesus. Pode falar sobre teologia, pode falar sobre a tua dor de barriga e da tua dificuldade, da tua alma, da tua tristeza, da tua depressão. Pode falar da política, pode falar de dinheiro, pode falar de um monte de coisa, só não pode falar do poder que há no nome de Jesus. Não pode falar da salvação que há em nome de Jesus. E hoje, nós enfrentamos alguma coisa parecida. Às vezes alguém diz assim, se ele se encontrou naquela religião, deixa ele. Importante que ele se sinta bem. Bonito, né? Mas é uma mentira das trevas. Porque só Jesus salva. Volta o texto, por favor, para mim. Esse texto aqui, ele é uma afronta ao politicamente correto. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome. Jesus é o caminho. Debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual seja salvo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós precisamos pregar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nenhuma religião vai salvar alguém. Nenhum bom ato, nenhuma boa atitude vai salvar alguém. O que salva é a salvação em Cristo Jesus. O nome de Jesus que traz salvação. O nome de Jesus que traz autoridade para que a pessoa receba o perdão de Deus, receba o amor, o cuidado da parte de Deus. Nós não podemos deixar nos enganar pelo politicamente correto, por querer agradar as pessoas, por querer ser aceito por todas as pessoas. O que aconteceu com Pedro e João? Veja como eles responderam aos líderes que estavam proibindo, que eles não poderiam pregar o nome de Jesus. O versículo de número 19 e 20. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. A resposta de Pedro e João, ela foi bastante respeitosa em relação a essa liderança que estava querendo proibir eles de falar de Jesus. Eles falaram de forma submissa, mas eles não declararam obediência à declaração que eles fizeram. Eles estavam dizendo, eles decidiram assumir o risco de serem presos, de serem mortos, por causa da proclamação do Evangelho. Eles não se preocuparam consigo mesmos, como é que eles se sentiam, como é que da proteção sobre a vida deles. Eles tinham um entendimento, eles queriam pregar o Evangelho. Todas as vezes que fico preocupado comigo mesmo, eu não falo do amor de Deus para as pessoas. Todas as vezes que eu fico preocupado com a minha reputação, eu não falo. E o coração de Pedro e João aqui, ele diz, nós não conseguimos deixar de falar daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, experimentamos, tocamos, experimentamos na nossa vida, não tem como ficar quieto. Eu vou falar, e se tiver de morrer, se tiver de ser preso, eu vou assumir o risco. Não vou preocupar com a minha casa, com o meu carro, com o que eu quero conquistar na minha vida. Eu quero proclamar o Evangelho. Esse era o foco de Pedro e João em toda a sua experiência em Deus. E aí eles foram e contaram para a igreja. E é o texto onde eu queria chegar e a oração que eu queria fazer com a igreja. Eles foram falar com a igreja depois de serem ameaçados e depois de... eles só não apanharam ali naquela hora porque o milagre do coxo foi muito notório. As pessoas ficaram muito admiradas e aquele milagre protegeu eles. Senão, seria, como é que diz o outro lá? É pau na ripa. Eles iam apanhar feio naquele dia com chibatadas e assim por diante. Mas como o milagre aconteceu e todos ficaram ali sabendo, e aí eles chamaram a igreja. E a primeira oração, e se não me engano é a única oração que nós temos em Atos, que a igreja faz de uma forma unânime, que a igreja faz essa oração, pelo primeiro desafio que eles têm diante deles, de falar ou não falar do Evangelho. Vamos ler juntos esse texto em Atos capítulo 4, a partir do 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz. Unânimes eles oraram, num só coração, num só entendimento, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra,
o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Versículo 29, por gentileza, volta ali para mim. A outra tradução, ela diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Anunciar a palavra corajosamente aqui é intrepidez. Intrepidez é a liberdade para falar, sem medo, sem insegurança de se segurar para não falar, ou de ser impedido por uma circunstância, um sentimento, ser livre para falar. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A ousadia de falar com ânimo, falar com alegria. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso que é intrepidez. É isso que eles pediram. Eles focaram, eles não focaram falando sobre as ameaças, dizendo: o Senhor nos protege, o Senhor manda uma legião de anjos, o Senhor nos dá uma nova coraça, toda uma coraça nova sobre a nossa vida. Senhor, dá-nos ousadia para falar. E eles estavam pedindo isso, sabendo que isso poderia custar a vida deles. Eles não se preocuparam consigo mesmos. Eles se preocuparam com anunciar o Evangelho. Eles não se preocuparam em proteger as suas famílias e os seus bens. Eles focaram num só coração. Senhor, nós queremos falar do teu amor, falar do que o Senhor tem preparado, anunciar o poder que há no nome de Jesus. E o resultado dessa oração foi uma experiência espiritual. É a primeira vez depois de Pentecostes, no capítulo 2, que eles tiveram uma experiência renovada com o Espírito Santo. É como que se o Espírito Santo descesse naquele lugar, como se o Pai descesse naquele lugar. É como se o próprio Senhor Jesus colocasse o pé naquele lugar, e aquele lugar tremeu, chacoalhou todo aquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo para quê? Eles saíram e começaram a falar: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eles receberam imediatamente a resposta da oração da parte de Deus, porque o coração deles estava unido no propósito e na autoridade que eles tinham recebido de pregar o Evangelho. As melhores experiências na nossa vida cristã, elas estão nos esperando no momento que a gente diz para alguém: Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Os maiores sinais, prodígios, maravilhas, as experiências espirituais de ser cheio do Espírito Santo estão esperando por você. Quando você disser para alguém perto de você: Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. A maior batalha espiritual, ela acontece quando você diz isso. Por quê? A maior batalha espiritual, você vence principados e potestades quando se diz para uma pessoa: Deus te ama, tem um plano maravilhoso. Porque você corta a influência das trevas sobre aquela pessoa. Você corta as maldições que estão lançadas sobre aquela pessoa. Porque você proclama: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A maior batalha espiritual não é fazer um ato profético de amarrar e amordaçar
faz parte do processo, mas a maior vitória é quando você diz para uma pessoa, Deus te ama. A maior batalha espiritual acontece quando você consegue dizer para ela, Deus te ama e tem um plano maravilhoso. Porque toda a intenção das trevas contra aquela pessoa é barrada, é destruída, é tirada da vida da pessoa. Por quê? Porque ela é tirada do império das trevas. Ela é transportada para o reino do Filho do seu amor. Toda cura, toda a obra da cruz, ela acontece quando você fala para a pessoa, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A maior batalha espiritual, repito, acontece quando nós falamos do amor de Deus, quando nós anunciamos o amor de Deus para as pessoas. Outro resultado que aconteceu, e quando nós lemos, continuamos a ler no capítulo 4, a igreja se uniu em torno do propósito de pregar o Evangelho. Eles se tornaram um só o coração, um só a alma. Eles não tinham mais na preocupação de dizer, isso é meu, isso eu conquistei. Eles compartilhavam o que tinham uns com os outros, porque o coração não estava nas coisas, não estava nos seus projetos particulares de vida, não estavam nas empresas que eles tinham. O seu coração estava em pregar o Evangelho, e tudo estava focado para pregar e compartilhar o Evangelho para a vida das pessoas. O foco de pregar o Evangelho nos traz a unidade, o amor um para com o outro. E quando nós começamos a deixar de falar do amor de Deus para as pessoas, nós começamos a olhar uns para os outros. E começamos a achar os problemas que um e que o outro tem. E que nós deveríamos ter feito e que nós não fizemos. E nós ficamos olhando para o próprio umbigo e daí nós entramos em problemas. Nós nos unimos no propósito de Deus, que temos como igreja de pregar o Evangelho e chegar numa pessoa e dizer, Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Os céus se abrem e se manifestam a favor dessa pessoa. Nosso propósito como igreja é pregar o Evangelho, demonstrar o amor de Deus, acolher e integrar as pessoas, pastorear suas vidas. E logo nós vamos ter a oportunidade de capacitar essas pessoas, porque elas vão entrar num círculo virtuoso que nós chamamos aqui. Nós amamos elas, nós as integramos e as pastoreamos, e as capacitamos e enviamos para quê? Para que elas amem outras pessoas, para que elas integrem e pastoreiem essas pessoas, e elas sejam capacitadas e enviadas para abençoar outras pessoas, amar outras pessoas, integrá-las e pastoreá-las e capacitá-las e enviá-las para quê? Para amar as pessoas e falar do amor de Deus para as pessoas e pastoreá-las e entrarem nesse círculo. E quando nós entramos, a roda da vida, ela roda a favor, é a manifestação do reino, ela vem sobre as nossas vidas. E aí nós entramos naquilo que, quando você vê as rodas lá em Ezequiel, andando aquelas rodas, a agilidade das coisas do reino, é disso que a Bíblia está falando. E eu queria concluir com uma história que você talvez leu esses dias. O Senhor Jesus, certo dia, passou o dia curando as pessoas, ensinando, passou o dia proclamando o Evangelho, tratando com as pessoas, e as multidões estavam ali. E imagine que não era assim como nós estamos aqui todos sentados, ordenados. Havia muito empurra. As pessoas iam para cima de Jesus porque queriam tocar Jesus, que soubesse que se só tocar Ele, elas seriam curadas. Os discípulos tinham que ficar ao redor do Senhor Jesus, protegendo Ele, porque senão a multidão atropelava Ele por causa da necessidade que era tão grande. E depois de um dia tumultuoso, de muita luta de corporal, de muitas curas, de muitas libertações acontecendo na vida das pessoas, parece que Jesus consegue chegar a se sentar numa pedra e Ele começa a olhar as multidões que estavam ali. E Ele observa as pessoas. E Ele observou duas coisas na vida das pessoas. E se você e eu nós pararmos e olharmos um pouquinho para as pessoas ao nosso redor, nós vamos ver isso também. As pessoas estavam cansadas e elas estavam aflitas. Jesus ficou olhando e viu esse cansaço, viu essa aflição no coração das pessoas. E Ele diz, por quê? Porque elas não têm pastor. Elas não têm ninguém que olhe por elas. Elas não têm ninguém que se interessa pelo bem-estar delas. Elas ficam lutando consigo
elas ficam sugando umas outras, e não tem alguém que vem e as abençoa, sem querer nada delas. Uma pessoa disponível para apacentar, uma pessoa disponível para cuidar de uma pessoa. E eu acho que a única oração que o Senhor Jesus orientou especificamente, com muita força, para que nós fizéssemos, quando Ele se volta para os seus discípulos, Ele como que vai pedir ajuda para os discípulos, e diz para os discípulos: roguem, orem intensamente, para que o Pai envie pastores, para que o Pai envie. Ali nós lemos obreiros, e eu não quero usar aqui a palavra obreiro, porque a gente já acha que é alguém que faz alguma coisa, mas que Jesus estava dizendo eu quero obreiros que cuidem de pessoas, pessoas disponíveis, que se dão o tempo para ouvir uma pessoa, para orar por ela, que se dá o tempo de fazer uma visita, que se dá o tempo de ouvir. Quinta-feira tive a oportunidade de falar mais uma vez no curso lá de liderança, e eu estava conversando um pouquinho de uma das dificuldades que nós temos dentro das famílias, e como nação, e nós temos uma grande dificuldade de ouvir. Eu já deixei de participar de muito tipo de conversa, porque eu vejo que muitas conversas a turma só está lá esperando para você respirar, para ele falar a opinião dele. Ninguém está interessado para ouvir, todo mundo só quer falar. E apacentar é ouvir, sentar e ouvir alguém. Às vezes até ser uma lata de lixo, onde a pessoa vai derramar todo o lixo emocional dela. E depois dizer: posso orar por você e abençoar a vida dela? Depois se entrega o teu lixo lá, esse lixo que você recolheu aos pés da cruz, e você se livra dele também. Jesus está preocupado com as multidões. Se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos observar as pessoas cansadas e as pessoas aflitas. Certamente tem no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu círculo de amizades, na sua parentela, na sua família, alguém que está aflita. Às vezes ela está nervosa, e você fala com ela, ela vai gritar com você. Por quê? Porque ela está aflita no coração. O ficar nervoso é sinal de que falta pastoreio no coração, falta presença de Deus, descanso, falta fé na vida da pessoa. E você e eu não somos a resposta. Você e eu, nós temos recebido da parte de Deus, e essa pessoa está esperando que alguém lhe diga: Deus te ama, e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Nós temos autoridade para falar no nome do Senhor Jesus. Temos autoridade de pregar o Evangelho e quebrar as cadeias da cegueira espiritual na vida das pessoas. Temos autoridade de romper com a opressão das trevas naqueles que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos falar. Não basta só orar. Eu acho que tenho ensinado bastante a orar pelos três, mas eu não tenho ensinado a falar pelos três, a falar aos três. E nós precisamos falar. Se não falarmos, não vão crer. Como é que eles vão ouvir o Evangelho se ninguém fala? E se eles não ouvirem, como é que eles vão crer? Que está tudo consumado, a bênção de Deus está para eles ali, o perdão de Deus está para eles. Pregue o Evangelho, inste com as pessoas. Não se incomode se alguém te chamar de chato, porque você sabe que você está trazendo salvação. Você precisa, se sentir oprimido com isso, precisa ir lá para um Veredas Antigas, curar a tua alma, perdoar a pessoa que te falou, a sua identidade, você é filho. Você tem autoridade de falar. E não aceite as trevas dizendo: quem é você? Para que você fale alguma coisa. Você é filho. Você é filha. Tem autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. E veja esse texto ainda concluindo de Atos 5:42. Já no próximo capítulo, depois deles vencerem mais um desafio que tinham enfrentado interno da igreja, é dito assim um resumo: todos os dias, no templo e de casa em casa,
no templo e de grupo familiar em grupo familiar, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, que trouxe salvação. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Me diga um amém bem forte, se você está disposto a orar assim junto comigo. Senhor, dá-me intrepidez, coragem, ousadia para pregar o Evangelho. Amém? Amém. Os céus disseram também amém. O Espírito Santo festejou e dançou dentro de você. Amém. Senhor, dá-nos intrepidez. Comece a orar ao Senhor, entregando talvez medos, inseguranças, talvez até situações que você foi colocado, que foram constrangedoras e você talvez prometeu para você mesmo nunca mais. Quero te convidar a entregar isso diante do altar de Deus. Dizer, Senhor, eu entrego minhas frustrações, entrego os medos do que as pessoas vão dizer. Entrego diante do Senhor a minha insegurança de não saber de não ter todas as respostas. Espírito Santo de Deus, nós oramos junto com a igreja. O Senhor nos conhece, Senhor, e com a Tua palavra nós oramos. Senhor, dá-nos a intrepidez, essa alegria, esse desprender alegre, feliz, entusiasmado de falar, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Pai, enche-nos dessa alegria, enche-nos desse prazer, dessa satisfação de ver a coragem, a ousadia de pregar o Evangelho, enchendo a nossa mente e nosso coração, os nossos relacionamentos. Pai Celeste, em nome de Jesus, manifesta-te com sinais, prodígios, maravilhas, testifica como o Senhor testificou com os discípulos, com a sua manifestação, fazendo acompanhar os sinais, fazendo acompanhar a autoridade que há no nome de Jesus para a salvação das pessoas, para livrá-las da opressão das trevas, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, envolve-nos com essa alegria, envolve-nos com essa certeza, envolve-nos, Senhor, com esse coração unido em proclamar, em dizer para as pessoas, Deus te ama, e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém, igreja? Amém. Você que veio hoje aqui, falei tantas vezes, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, e é assim mesmo. Ele olha para a sua vida e se alegra com a sua vida. Ele olha para você e Ele não vê acusação, Ele não vê condenação, porque os seus pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Só precisa concordar com isso, é verdade? É. Só concordar que os seus pecados estão perdoados. Deus te ama muito. Deus te quer muito bem. E Ele te convida a crer em Jesus, a dizer sim, eu creio, sim, eu quero. E eu quero te convidar a fazer uma oração conosco nessa noite. A igreja vai te acompanhar e depois eu gostaria de orar com você pessoalmente. Você que vai fazer essa oração pela primeira vez ou vai renovar ela na sua caminhada, quero te convidar a orar com toda a força, dizendo assim, Senhor Jesus, muito obrigado que o Senhor me ama. Eu abro o meu coração e recebo o teu perdão, recebo as suas bênçãos, recebo o seu amor na minha vida e rejeito todas as obras do mal. Me declaro livre no nome de Jesus. Encha minha vida com a sua presença, com a sua paz, em nome de Jesus. Amém.